Olá, tudo bom? Voltamos aqui para a gente continuar falando sobre história e geografia de Goiás e agora vamos falar especificamente sobre a geografia de Goiás. Você sabe que Goiás ele é dividido em 5 grandes regiões, em 18 pequenas regiões. Mas antes de falarmos sobre as divisões geográficas de Goiás, vamos fazer um raio-x de Goiás. Lembrando que está na região centro-oeste, possui uma área que hoje é a 12ª do país. Vou dar uma dica para você. Sempre que falar em Goiás, lembre-se que Goiás é a média do Brasil. Eu já falei isso para você lá no início das nossas aulas. No primeiro bloco eu falei isso. Tudo que você pensar no Brasil, pense em Goiás, está mais ou menos a mesma coisa que o Brasil. Nós somos a mediana do Brasil. Tá? A população de Goiás hoje gira em torno de quase 7 milhões de habitantes, isso projeção do IBGE. Agora, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, Goiás possui 88, quase 90% da população vivendo nas cidades e apenas 10, 12% vivendo no campo. É irônico isso, mas é verdade. O que acontece, gente? Nós temos grandes áreas agrícolas, mecanizada, pouca mão de obra no campo e a grande maioria onde? Nas cidades, beleza? Vale lembrar também que nós temos fronteira com Mato Grosso a oeste, Mato Grosso do Sul a sudoeste, Minas Gerais a leste e a sudeste, Tocantins ao norte, Bahia ao nordeste e o DF, que eu costumo sempre falar, que é o camarote VIP de Goiás, está incrustado dentro de Goiás. DF tem uma pequena ligação com Minas Gerais no seu ângulo sudeste. Vale lembrar também que nós temos 246 municípios, são no 9º PIB do país, hoje em torno de quase 3% do PIB já vem do nosso estado, isso é segundo os dados do IBGE de 2015 ainda, e possuímos a 11ª renda per capita, em torno de R$26 mil anuais, o que é muito baixo, diga de passagem. O IDH nosso está em 0,800, que já começa ali sem IDH de muito alto para muito alto, né? Então nós estamos aí na média ali. E uma expectativa de vida média de 73,6 anos, enquanto no Brasil hoje está em média 75,8. 75,8, já estou passando para você a média de 2018. Eu não tenho a média exatamente de Goiás de 2018, ok? Mas nós estamos na média do Brasil. Lembrando também, tá, aqui nós temos uma mortalidade infantil ainda bem elevada, 18,9 por cada 1.000 nascimentos vivos, e a nossa taxa de analfabetismo está um pouquinho acima da média do Brasil. A do Brasil está em média de 7,3, 7,5, já o de Goiás está em torno de 9,3 a nossa taxa de analfabetismo. Nós temos que mudar isso, né? Os projetos existem para isso. Vamos também agora fazer o quê? Dividir Goiás. Nós temos Goiás dividido, gente, nas grandes regiões goianas. E quais são as grandes regiões goianas? Nós temos o noroeste goiano, onde está São Miguel do Araguaia e o Mundo Novo, não é isso? Tá? Nós temos o norte goiano, tá? Onde tem Alto Paraí, Alto Horizonte, Minas Sul, Posse, Cavalcante, Campos Belo. Nós temos o leste goiano, onde fica o Distrito Federal. O centro goiano, a minha doce Goiânia, diga de passagem, e o sul goiano, onde está minha doce Jataí, Catalão. Um grande abraço pessoal de Catalão, que eu visito sempre. Então, nós temos também as micro-regiões goianas. E quais são as micro-regiões goianas? São 18 micro-regiões. Então você não vai ficar decorando o nome de todas elas, não. Tem que saber que são 18 micro-regiões, já ajuda bastante aí, beleza? Gente, nós vamos lembrar que Goiás hoje é a 2ª maior economia do Centro-Oeste, correspondendo a 2,9% do PIB nacional. E a economia de Goiás, tá, ela vai se destacar em vários setores, tanto no primário, quanto no secundário, quanto no terciário. Mas ao contrário que o pessoal pensa que o primário agropecuário é o que vai destacar, gente, não, esse em contribuição do PIB ainda é pequeno. Hoje ainda vamos ficar com o setor terciário. Lembrando que nós temos um setor secundário muito forte. Vamos lembrar que nós temos bastante indústria, principalmente indústria ligada com maquinários, indústria ligada com a questão química,
tá? E principalmente relacionado com insumos agrícolas, e nós temos a indústria farmacêutica muito grande, Anápolis que o diga. Então a nossa formação econômica vai muito em cima disso, de indústria farmacêutica, de questões químicas e maquinários, sem falar das indústrias de carro que nós temos, indústria de peça para trator, então nós temos muito isso. Mas ainda hoje o principal, o que vai moldar mesmo a economia de Goiás, vai ser a questão de setor de serviços. Então, nós temos aí o setor primário, agronegócio envolvido, principalmente de carne, soja, açúcar, milho, leite, couro e lã. Né? Nós temos o setor secundário, e isso aí vai dar em torno de 23% do nosso PIB, aí, mais ou menos, não, dá menos, uns 15%. Setor secundário corresponde em torno de 26%, tá? E automóveis, medicamentos, produtos alimentícios. E setor terciário é o mais envolvido, com 61% do PIB, né? É o que mais emprega também. Quais são os dados da economia do nosso estado? O PIB, tá, gente, girando em torno de 170 a 180 bilhões de reais ano, tá? Uma renda per capita baixa ainda de 26 mil reais ano, exportações na ordem de 8,3 e importações de 5,3. O que eu já posso falar para vocês? Já posso falar para vocês que nós temos superávit na balança comercial. O que é balança comercial? Balança comercial é o saldo das exportações menos as importações. Então eu posso falar para vocês que nós temos um saldo positivo quando a gente fala de balança comercial, não é isso? Nós temos ainda o que, gente? Nós temos os nossos principais produtos exportados. Sempre vai ser produtos agropecuários. Então vamos lembrar aqui, né, gente? É a grande questão aí do agronegócio. Vamos exportar soja, derivado de soja, vamos exportar laticínios e vamos exportar muitos produtos alimentícios, derivado do quê? Da agropecuária goiana, nas suas vastas dimensões. Não é só gado, tá? Você também tem outras largas produções, mas nossa economia, a nossa exportação é principalmente ligado com essa parte aí. E as importações vai ser ligado com peça de carro, maquinário, tá? Indústria farmacêutica, química farmacêutica e relacionado com o agronegócio. Então essas são as nossas exportações. Está aqui, ó, produtos exportados: soja, carne, bovina, suína e de aves, milho, resíduo de extração de óleo de soja, sulfeto de cobre, eu lembrei minha sogra aqui, ó, de cobre e açúcar, né? E principais produtos importados: produtos farmacêuticos, veículos, automotores, autopeças, adubos, fertilizantes e máquinas e equipamentos. Exatamente para onde? Para a agropecuária. Nós somos hoje, relacionado com falar de agropecuária, de agronegócio, nós somos o primeiro produtor nacional de tomate, sorgo, girassol, feijão irrigado, e na produção de mineral de níquel, vermiculita e cobre. Nós somos o segundo na cana-de-açúcar, alho e leite, algodão, gado, tá? Principalmente a cada friboi que caiu um pouquinho, produção mineral, somos o terceiro. Quarto de soja e milho, quinto de feijão e trigo, café, aves e suíno e sétimo em arroz. Isso é dado da própria Federação das Indústrias Goianas, tá, de 2011. E gado em confinamento, nós somos o maior do país, e aí vão lembrar da JBS, né, em Aruanã, com algo entre 80 mil e 100 mil cabeças ano. Tá? Goiás está entre o estado que puxarão a economia para cima em 2017. Isso, estou falando 2017, por quê? Porque nós não temos os dados ainda, tá, de 2017. Então, quando sair os dados, vai mostrar que a economia do Brasil cresceu, e cresceu, nós temos em Goiás, nós temos uma grande participação nisso. Por quê? É o agronegócio. Né? Então o agronegócio tem uma participação relacionada, quando se fala no Brasil como um todo, Goiás vai fazer isso. Ah, professor, mas nós não temos maior participação? Você está esquecendo de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na brincadeira aí. Você está esquecendo essa parte, que aí sim você vai entrar pesado quando a gente fala de agronegócio, não é isso? Então, vamos lembrar que a possibilidade muito grande, tá, de puxar para frente exatamente a questão relacionada com a agricultura aí, né? 3 fatores colaboram para o bom desempenho da economia de Goiás: o corte de gastos públicos, promovido pelo governador Marconi Perillo, tá, aqui de passagem batendo recorde de permanência, a agressiva política de atração de investimentos, principalmente estrangeiros, e a força do agronegócio, que continua a crescer a despeito de cenários desfavoráveis
que existiam no Brasil e nos últimos anos. Isso é dados de Goiás, né, 24 horas aí. Eu sempre vou estar passando aqui para vocês as fontes onde a gente pega. Então nós temos isso. E vamos lembrar que essa questão da guerra fiscal, do incentivo fiscal feito pelo nosso governador, tem atraído empresas não só de dentro do próprio país, como de fora para produzir aonde? Em Goiás. As empresas no mundo hoje, elas procuram ir para onde é o incentivo. Basta ver, gente, o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump fez o quê? Foi lá e cortou o TPP, ele reduziu os custos das empresas, tirando impostos das grandes empresas. O que aconteceu? As empresas estão indo para lá. Você viu que recentemente, agora em janeiro, as bolsas ameaçaram dar uma queda. Por quê? Está ameaçando ter inflação nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá está chegando a pleno emprego. O que estava bastante com desemprego lá atrás, hoje está chegando em pleno emprego. Por que estou mostrando isso para vocês? Se para vocês não cair sobre os Estados Unidos. É só para mostrar a questão do incentivo fiscal. Que as empresas hoje, elas dependem desse incentivo fiscal. Ela vai querer ir para onde tem esse incentivo fiscal, senão ela nem sai do lugar, tá? Enquanto a mesma coisa a gente vai falar relacionado com o mercado de trabalho. Eu sempre faço essa pergunta nas minhas aulas. Onde é que você montaria uma mega, super, hiper empresa? Nos Estados Unidos ou na Índia? Nos Estados Unidos ou na China? No Brasil ou na Índia? Professor, na Índia, na China. Por quê? Mão de obra barata, ausência de leis ambientais, matéria-prima quase de graça. Então isso atrai. Pensando nisso, Peru já tinha feito isso lá atrás, fez novamente. O quê? Vou abrir guerra fiscal, dou incentivo, a galera vem para cá, automaticamente te gera emprego e movimenta a economia goiana, não é isso? Movimenta a economia do nosso próprio estado. Qual é o perfil de desempenho da indústria goiana? Foi aquilo que eu falei para vocês, sempre ligado com ou mineração, química farmacêutica ou de alimentos, né? Nós temos alimentos e bebida, álcool e açúcar, química e farmacêutico, moda, eletrometal mecânica, construção civil e extração mineral. Eu acho legal o seguinte, né? Você não pode esquecer que nós temos um grande polo de moda. Você sabia que nós exportamos peças de vestuário para o Brasil inteiro? Quem mora em Goiânia sabe disso. É direto chegando em Goiânia buscando roupa goiana, né? E aí leva a nossa fama de em Goiás ter as mulheres serem extremamente belas. Na verdade, elas são extremamente bem produzidas, tal, são bonitas, mas em função disso. Por quê? Porque nós somos polo de moda. Então leva isso para você que pode cair na sua prova, tá? Nós temos ainda produção de açúcar, né, e álcool, indústria automotiva, né, que são tendo a expansão aí, indústria de alimentos e bebidas, indústria extrativa mineral, indústria metalúrgica e indústria de construção. E quais são as grandes indústrias? Não vou ler todas elas aqui, tá, gente? Você não vai cair em prova te cobrando isso. A gente coloca aqui só para poder situar você. E nós temos as principais indústrias ligadas ou com o ramo de agropecuária ou ramo de mineração. Então você pega aí os principais produtos encontrados no solo goiano, são cobre, níquel, ferroníquel, nióbio, ferronióbio, estanho, ouro. Vamos lembrar que o ouro caiu muito. O ciclo do ouro, o auge foi em 1753. Esmeralda, amianto, bauxita, fosfato, calcário, cimento, vermiculita, pedras ornamentais, barita, argila, manganês e água mineral. E falando em pedras ornamentais, não posso deixar de falar de cristalina. Vira e mexe eu visito em Cristalina. Em 2016 mesmo eu fui até uma missão representando o governo brasileiro ao continente africano, fiz questão em Cristalina levar, né, fragmentos de nosso solo para troca de presente com a primeira dama de Moçambique. Então, nós temos essas produções aí, né? Os principais destinos das nossas exportações: China, Holanda, Índia, Espanha, Rússia, Irã, Reino Unido e Argentina. Isso mesmo, os nossos irmãos. E nós exportamos principalmente o quê? Complexo de soja, grão e bagaço e óleo, complexo de carne, carne bovina, suína, aves e outra, e aí a JBS domina, complexo de minério, além de milho, ferroligas, açúcar, e além de produtos químicos orgânicos, máquinas e equipamentos elétricos e mecânicos, produtos farmacêuticos e confecções. Olha a moda de novo aí, né? E para você que vai fazer o concurso agora da Saniago, não tem que deixar de falar relacionado com o quê? Com as principais notícias relacionadas com a economia goiana.
Tá aqui, ó, do dia 19 de janeiro. Grande indústria de rações para cães e gatos se instala em Goianópolis. Educação, vou ler até aqui, ó, Goianópolis, localizada a 42 km da capital Goiânia, conta agora com a indústria de rações para cães e gatos, Admax Pets. A inauguração oficial foi realizada na tarde de quinta-feira, dia 18, com a presença do secretário de Desenvolvimento. A educação fiscal será incluída no currículo escolar. Isso é uma boa. As crianças têm que ter compreensão disso. Goiás Fomento chega aos 18 anos com lucro histórico. A Agência de Fomento de Goiás, a Goiás Fomento, alcança lucro histórico no exercício financeiro de 2017. Em todo o ano, a instituição chegou a 7,5 milhões, um valor inédito que superou o último resultado mais alto atingido até hoje. Então você tem aqui as notícias até do jornal Goiás Agora. Noroeste Goiano recebe 23 milhões do Goiás Fomento e desde o início do seu funcionamento, no ano 2000, durante a primeira gestão do governador Marconi Perilli, mais de 23 milhões de Goiás Fomento foram emprestados a empresários da região noroeste do estado. Balança Comercial Goiana de 2017 tem o melhor saldo nos últimos 10 anos. Foi o que eu falei para vocês. Fechou positivo e muito. Fazenda garante que o Estado cumpre lei de responsabilidade fiscal. Isso é boa notícia para o nosso Estado aí, para o atual governo, né? E Goiás é primeiro lugar em crescimento industrial no Brasil. Entre novembro de 2016 e de 2017, Goiás cresceu 17%, o Pará 10% e apresentou os maiores índices. O resultado foi puxado pelo setor de produtos alimentícios, coque, derivados de petróleo e biocombustíveis e veículos. Então nós temos aqui, tá, esses dados econômicos com Goiás que mostra, né, a economia em expansão, o emprego voltando, a economia voltando, e isso é muito bom para nós. E com a fábrica de ração, eu que tenho 3 lindas peludas, né, eu espero que o preço da ração caia um pouquinho também, para ração de cachorros ali, né? Gente, vamos falar dos aspectos físicos de Goiás, né? Gente, é simples, né? Aspectos físicos do Centro-Oeste são os aspectos físicos de Goiás. Essa é a grande verdade. Então vamos lá, olha só. O DF, gente, ele se destaca por uma altitude média, em torno de 700 metros acima do nível do mar. Não sei se você sabe, mas a cada 1 grau acima do nível do mar, a cada 200 metros acima do nível do mar, a temperatura cai em 1 grau centígrado, não é isso? Por isso que as partes mais altas elas são mais frias. E é por isso que minha doce Goiânia é quente, e muito quente, porque ela está numa média de 750 metros de altitude. Quando você vai para regiões que tem 1.200 metros, por exemplo, você vai ver a temperatura cair aí em torno de 3, 4 graus. Isso é bem perceptível mesmo. Então nós estamos aqui, sendo que os extremos, né, quase 1.200, 1.189 em Cristalina e Britânia, e 263 metros, ponto mais baixo, em Mundo Novo. O ponto culminante, Serra do Pouso Alto, Chapados Veadeiros, já visitei, 1.784 metros. Serra dos Pirineus, já fiz questão de subir, 1.395. Serra dos Cristais, 1.250. Predomínio da topografia plana ondulada. A maior parte do território do Goiânia está entre 300 e 900 metros de altitude. O relevo consiste em grandes planícies, superfícies aplanadas, talhadas em rochas cristalinas e sedimentares. Vale lembrar, gente, que o nosso relevo, o principal relevo que vai marcar o nosso território é o Planalto. Nós estamos no imenso Planalto Central. Então, o nosso Planalto. Professor, o que é Planalto? Gente, Planalto é uma área onde o processo de decomposição de material, ele superou o processo de sedimentação, de deposição. Então, você tem o quê? Você vai ter aí essa decomposição, uma rocha mais crua assim. Enquanto você tem na sedimentação, as planícies. Quais são as principais unidades de relevo de Goiás? Vamos ver. O Planalto Cristalino do Leste se situa na porção leste de Goiás. Sua elevada superfície com mais de 1.000 metros de altitude em alguns locais forma o divisor de águas entre a bacia do Paranaíba e do Tocantins. E essa é a mais elevada unidade de relevo de toda a região centro-oeste. Nós temos o Planalto Cristalino do Araguaia, Tocantins, ocupa a norte do estado, tem altitude mais reduzida, em geral 300 a 600 metros. O Planalto Sedimentar do São Francisco, também chamado Espigão Mestre, que é um vasto chapadão arenítico caracterizado pela região nordeste do estado e a região limítrofe com a Bahia. O Planalto Sedimentar do Paraná, extremo sudoeste do estado, e é formado por camadas sedimentares e basálticas ligeiramente inclinadas, que resultam em relevo de grandes planuras escalonadas. E a planície aluvial do Médio
Araguaia. Planície aluvial vai ser aquela área onde você tem a deposição de sedimentos e ainda você vai ter o que, gente? Quando você tem a cheia do rio, você vai depositar sedimento nessa região. Então aí tem a imagem da Serra Geral, o Espigão Mestre. Qual é o clima do nosso estado? O clima do nosso estado é o seguinte, é lembrar que o Brasil, ele tem ao norte o clima equatorial, ao sul o clima subtropical. O restante todo é chamado de clima tropical, sendo que o tropical no litoral é tropical úmido. O sertão nordestino é tropical semiárido. Já o nosso aqui vai ser o tropical semiúmido. Então nós vamos ter o tropical semiúmido, aonde nós temos precipitação pluviométrica entre 1.500 e 1.800. O tipo característico que caracteriza estado é o clima tropical, com verão chuvosos e invernos secos. É o que a gente chama de tropical semiúmido de duas estações, né? Verão quente e chuvoso e inverno seco e frio. Este domina a maior parte do estado, as temperaturas médias anuais variam de 23 no norte a 20 graus no sul. Aí, né? As variações climáticas, você tem variações climáticas dentro do próprio estado de Goiás. O clima tropical de altitude aparece apenas na região do Alto Planalto Cristalino, área de Anápolis, Goiânia e Distrito Federal. E por que isso? Foi aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais alto, mais frio. Você tem menor pressão atmosférica, menor absorção das radiações solares. Então, com isso, as moléculas estão mais dispersas, absorvem menos. Então, você vai ter uma menor temperatura. Quanto mais baixo, mais quente. Onde, por efeito da maior altitude, se registram temperaturas em geral mais baixas, embora o regime pluvial conserve a mesma oposição entre as estações chuvosas e estações secas. A hidrologia, né, que vai ser a questão aí da precipitação. Então, a precipitação média anual, né, vai estar entre 1.500 e 1.800 milímetros. Né? E quanto mais a leste você vai ter mais chuvas, até influência relacionada aí com as massas amazônicas. Aí nós temos as principais ações das massas de ar dentro do estado de Goiás, né? Então nós vamos perceber que aqui nós temos o que, gente? Nós temos a massa equatorial, deixa eu voltar, nós temos a massa equatorial, deixa eu pegar o apontador aqui para você. Aqui. Então aqui nós temos a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica e massa tropical continental e massa polar atlântica, antártica, né? O que acontece aqui na verdade? Essas massas que vêm de baixo aqui, na época da chuva, na época do inverno, elas traem baixa temperatura aqui. E essas massas, e aí como elas vêm em cima do continente aqui, e como elas vêm aqui em cima do polo e a água gelada não evapora, é massa seca. Já na época mais quente não tem influência das massas, que são essas massas tropicais, tá? Seja equatorial atlântica, tropical atlântica ou equatorial continental, aqui sobre a Amazônia, mesmo sobre o continente, mas como tem muita evaporação, tem uma massa úmida. E por ser essa massa úmida, você vai trazer umidade para a região. Por isso dá um verão quente e chuvoso, de outubro a abril, e um inverno seco e frio, de maio a setembro. Sendo que está aí a massa equatorial continental, traz chuvas ao estado, e a massa polar atlântica traz frio e traz frio, mais frio ainda, ficou repetido ali, mais frio ainda para o estado. Nós temos que lembrar que os solos do centro-oeste, eles eram ditos, gente, como solos que não dava para fazer agricultura. Se falava que o solo do centro-oeste só dava para utilizar como pecuária extensiva. Por quê? Porque os nossos solos são ácidos. Mas o que aconteceu? Nós tivemos todo o desenvolvimento e já a partir da década de 50, década de 60, você vai ter um maior desenvolvimento, uma maior pesquisa e descobrimos que basta corrigir essa acidez do solo para que ele possa produzir bastante. E como é que você corrige a acidez do solo? Adicionando calcário. E o ato de jogar calcário ao solo é que nós denominamos de calagem. Então lembra na prova, se você esqueceu, tá, qual o nome que se dá ao ato de jogar calcário ao solo, lembra, fiquei calado, calei, calagem, calagem é o ato de adicionar calcário ao solo. Então tá aí os solos ácidos, são a calagem. Aspectos físicos, né, vegetação e solo. Gente, qual é a vegetação que domina no centro-oeste?
Ah, todo mundo sabe. É o que? O cerrado. Os nossos solos são ácidos e pouco fértil e a nossa vegetação predominante é a do cerrado. Mas para falar do cerrado, eu vou fazer um intervalozinho, porque eu vou ter que falar para vocês de hidrófila, mesófila, tropófila, halófila, xerófila, tá? Hidrófila, aciculifoliada, perennifoliada, e aí eu falo tudo num pacote só na volta do intervalo. É só o tempo de molhar o bico um pouquinho e já volto para que a gente possa falar de vegetação. Beleza assim? Tranquilo?